Oi, tudo bem com vocês? Turminha do segundo ano. Espero que todos estejam bem. E hoje a nossa aula é de ciências, da apostila 4. Nós vamos falar sobre plantas. Então, as plantas, elas pertencem a um grande e importante grupo de seres vivos, que é o reino vegetal. As plantas para viver, elas precisam de água, luz e sais minerais, dióxido de carbono, que é CO2, e temperatura adequada. As plantas, elas são seres vivos muito especiais, uma vez que são os únicos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas produzem o seu alimento através de um processo chamado fotossíntese. E o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. E como acontece? Acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo, que é da terra, né, através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, que é denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, que é uma substância que dá a coloração verde das folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose, que é uma substância que é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes dos vegetais. Então, ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer. E a outra parte fica armazenada na raiz, caule e semente, sob a forma de amido, que é tipo uma massa. Então, a fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza, que é a purificação do ar através do oxigênio. E depois retira o gás carbônico, né? Retira o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis, como a gasolina, e ao final libera oxigênio para a atmosfera, que é para a Terra. Então, as plantas, como fonte de energia, através da fotossíntese, que é uma das principais fontes de energia da natureza, não só para os vegetais, mas para vários outros seres vivos. Sendo assim, os vegetais estão na origem da cadeia alimentar, fornecendo para os animais, entre eles o homem. Então, a energia acumulada nas plantas é também aproveitada pelo homem através da queima do petróleo, da lenha e do carvão. Tá? Então, o dióxido de carbono ou gás carbônico, ele é um produto químico formado por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, que é formado com esse símbolo, que é CO2, que é encontrado naturalmente na atmosfera, que é produzida pela respiração dos animais e pela queima de qualquer matéria orgânica. Então, a atmosfera é uma camada de proteção da Terra que é formada por uma mistura de gases, entre eles o nitrogênio e o dióxido de carbono, tá? Que compõem
o ar atmosférico. Então, o dióxido de carbono é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera, pois ele forma uma camada que impede que a radiação solar, ela é refletida pela superfície em forma de calor, se dissipe no espaço, o que garante as condições de temperatura e clima necessários para a existência da vida na Terra. Então, como outros gases, o gás carbônico pode, que é o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Ele, ele pode passar para o estado líquido ou para o estado sólido, ou submetido a altas temperaturas negativas. O gás carbônico sólido, o chamado gelo seco, é usado na refrigeração de vários alimentos, em extintores de incêndio e em efeitos especiais. Por exemplo, o dióxido de carbono é o gás utilizado, ele é utilizado onde? Ele é utilizado em refrigerantes, em água mineral e também ele é utilizado na composição de comprimidos, é efervescente. Ele é responsável pela formação das bolhas que se desprendem desses produtos. Então, o dióxido de carbono, além de entrar na atmosfera através da respiração dos animais, ele é resultado também das atividades humanas, que vem elevando a concentração do dióxido de carbono, como de outros gases estranhos a ela, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, entre outros, também causando desequilíbrio na composição atmosférica. Por exemplo, o desmatamento também provocado pela queima das florestas também afeta o equilíbrio do dióxido de carbono na atmosfera, pois além de liberar o gás pela queima da madeira, ela reduz o número de árvores, que é responsável pela fotossíntese, que absorve o CO2, que é esse símbolo, da natureza. Agora vamos falar um pouco sobre como as plantas podem ser divididas e classificadas. Então, ela é dividida e classificada de várias formas, quanto ao seu porte, que é o tamanho, e quanto ao local que habitam. Por exemplo, quanto ao seu porte, as árvores podem ser grandes, né? Que é, por exemplo, manga, pés de caju, graviola, acerola, tá? São árvores grandes, né? De grande porte. Arbusto é de médio, mais ou menos de 6 metros para baixo, tá? Que ela é uma planta, ela é lenhosa, ela ramifica junto ao solo e tem menos porte em relação às árvores. E tem as ervas, né? Que é as plantas rasteiras. Ela é definida como planta de caule macio ou mole. Elas podem ser geralmente cortadas apenas com a unha. Elas têm caule fino. E são exemplos de arbustos, por exemplo, hortênsia, alecrim, orégano, lavanda, tá? E é usado principalmente para comestíveis, né? E pode ser decorativo e também para enfeites, decorar, decorativo tanto em casa como em jardins. E as ervas, que pequenininhas, posso dizer que já tem um nome, né? Rasteiro, ervas. Pode ser plantas, principalmente medicinais, que é hortelã, erva cidreira, poejo,
e assim por diante. Tem vários, né? Agora vamos falar um pouco quanto ao local que essas árvores habitam. Por exemplo, elas são terrestres, aquáticas e aéreas. O que são plantas terrestres? São aquelas plantas que, para sobreviver, necessitam de terra, do solo, tá? Aquáticas são aquelas que vivem na água, por exemplo, as algas é uma delas. E aéreas são aquelas plantas que não precisam de terra para sobreviver, tá? Ela ocupa locais mais altos como árvores e rochas. Elas conseguem também capturar os nutrientes, alimentos, né? E água no ar. Por exemplo, as bromélias, samambaias, suculentas, trepadeiras, tá? E elas também são de fáceis cultivos. Agora vamos falar um pouco sobre agora a atividade, tá? Complete as frases de acordo com as palavras do quadro, onde aqui tem alimentos, vivos, aquáticos, terrestres e aéreos. Os vegetais são seres o quê? Seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Os vegetais podem ser, como é que eles podem ser? Eles podem ser aquáticos, terrestres e aéreos. Então, aqui vocês respondem aqui nesses quadrinhos, nesses tracinhos. Agora vamos para a questão número 2. Marque com X as frases corretas. No Brasil, existe vários tipos de vegetal. Os vegetais precisam apenas de água e ar para se desenvolverem. Os vegetais aquáticos vivem na água. Os vegetais produzem seu próprio alimento. Marque apenas os corretos. Pinte a 3 é pintar somente os frutos que possuem muitas sementes. Olhando os 4 frutos, quais são os que têm mais sementes? São 2, aí marca eles. E na questão número 4, estão embaralhadas aqui as palavras, as letras, e vocês vão organizar elas, tá? Vão formar o nome dos elementos que os vegetais precisam para viver. O que eles precisam para viver? Aí aqui vamos formar a palavra água. Água nessa. Calor, nessa. Luz e essa ar. E por hoje eu fico. Um beijo para todo mundo e boas atividades. Fiquem com Deus.